Fala Digiescolhidos, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais um Evolução Correta. Talvez seja uma evolução correta, coerente, não sei. Depende de quem estiver assistindo, né? Bom, seja como for, hoje a gente vai conhecer um pouco sobre um Vimon um pouco diferente, né? Que passou por algumas evoluções um pouco diferentes, mas não tão estranhas assim para um Vimon. Então, vamos começar com essa história? Vamos embora! Então essa linha evolutiva não vai começar diferente de um Vimon convencional. Ele começa de um Shikomon que evolui para um Shibimon. Então esse Shibimon, depois de um certo tempo, evoluiu para um Vimon, né? Então é uma linha evolutiva bem normal para esse Digimon. O que acontece é que esse Vimon vive dentro de uma vila que fica dentro de algumas ruínas antigas, né? Então esse tipo de Digimon gosta de viver nesse tipo de lugar, né? O Vimon, inclusive, é um tipo de Digimon que tem parentesco com Digimons muito antigos, é bem normal para ele, né? E ali existiam outros Vimons, outros Digimons ali parecidos com ele nesse tipo de coisa, como por exemplo Haunkmons, Armadillomons e por aí vai, né? Todos ali vivendo, outros Digimons também, mais evoluídos, menos evoluídos, por aí vai. O que acontece é que esse Vimon era especial, né? O Vimon principal desse vídeo, porque ele foi escolhido para ser aquele que ia proteger aquela vila, aquelas ruínas. Desde quando ele nasceu da Digitama, ele já tinha sido escolhido, né? Ele seria o mais forte. Bom, passou um certo tempo e ele, sendo ali aquele Digimon que protegia os outros e ele tinha essa missão, né? Ele acabou passando por uma evolução. Então, finalmente, esse Vimon evoluiu para o seu nível adulto de evolução, que nessa linha evolutiva vai ser um Vidramon. E esse Digimon é normal de se encontrar numa linha evolutiva de um Vimon, né? Obviamente, são os Vimons que evoluem para os Vidramons, principalmente no passado do mundo digital. Os Vidramons são Digimons que são conhecidos por terem existido no mundo digital há muitos e muitos e muitos anos, né? São a versão original dos ex-Vimons, mas são mais parecidos com os Greymons. Então, faz todo sentido ele evoluiu para isso, afinal de contas ele está ali vivendo e protegendo ruínas antigas, né? Bem interessante. O que acontece é que cada vez mais Digimons inimigos começaram a atacar aquele lugar. Eles queriam invadir as ruínas, roubar tesouros, tentar destruir os Digimons que estavam ali para ficarem mais fortes, e o principal protetor daquele lugar era esse Vidramon, né? O que acontece é que isso foi deixando ele cada vez mais estressado, cada vez mais nervoso. Ele não entendia porque ninguém ajudava ele, né? Nenhum outro Digimon ali daquela vila era capaz de lutar contra os inimigos, era só ele. Tudo pra ele, e ele foi ficando cada vez mais irritado, cada vez mais estressado. Aquilo foi deixando ele cada vez mais cruel nas suas batalhas, né? Até que um certo dia a cor dele mudou e ele passou por uma evolução, se transformando então em um outro Digimon do mesmo nível. Ele havia se transformado num Red Vidramon, um Vidramon vermelho, né? Que de certa forma é até mais raro do que um Vidramon normal. Isso porque todos os Vidramons são bem raros de se ver dentro do mundo digital hoje em dia, né? O que acontece é que algumas vezes um Vidramon se transforma num Red Vidramon quando ele fica muito, muito nervoso, muito bravo, né? E foi isso que aconteceu. De tanto nervoso, de tanta raiva, ele assumiu essa forma. E ele é um pouco mais forte do que um Vidramon normal porque ele luta de maneira mais bruta, de maneira mais violenta, né? Então ele continua defendendo aquele lugar, a vila, ali nas ruínas. Porém agora ele não tinha mais amigos, né? Ele não gostava mais que os outros se metessem no que ele estava fazendo. Então ele continuava destruindo Digimons que vinham atacar o lugar, continuava defendendo o lugar, mas ele nem mesmo mais se importava se ele precisasse destruir uma parte das ruínas para fazer isso, né? Então ele tinha virado um Digimon dessa forma. E aquilo foi ficando cada vez pior, aquilo foi consumindo ele, deixando ele cada vez mais bravo, com mais raiva, até que depois de um bom tempo ele acabou desmaiando. Então alguns Digimons que estavam por ali viram aquilo acontecendo, correram para ajudar o amigo deles, que agora nem queria mais ser amigo deles, né? Então o Red Vidramon regrediu e se transformou num Vimon mais uma vez, né? Eles levaram ele para dentro de algumas casas que tinham lá, cuidaram dele e tudo mais. E quando ele acordou, ele estava meio arrependido do que ele tinha feito, né? E ele ficou ali tranquilo. Porém, depois de um tempo, a vila voltou a ser atacada, dessa vez por um Digimon muito poderoso. Era um Myotismon, né? E durante aquela batalha para tentar defender o lugar, o Vimon mais uma vez saiu ali para ver o que estava acontecendo, viu o Myotismon destruindo tudo que ele via pela frente. Mais uma vez aquela raiva cresceu dentro daquele Vimon.
tanto, mas tanto outra vez, que ele passou novamente por uma evolução, dessa vez se transformando num Black Vidramon, né? Um Vidramon agora completamente consumido pela raiva, ele nem se comportava mais como um Digimon do bem, né? Mas ele ataca o Myotismon, eles têm uma luta incrível e ele acaba derrotando aquele Myotismon, né? Então ele tinha cumprido o papel de defender a vila mais uma vez, porém, dessa vez, por ele estar completamente fora do controle, ele mesmo começa a atacar toda a vila, né? Ele se tornou o problema, ele se tornou igual àqueles que estavam tentando destruir todo lugar, né? Então ele pisava por cima das coisas, atacava os amigos dele, ele nem estava vendo mais o que ele fazia. Ele continuava agora sendo um Digimon do atributo vírus, e aquilo foi ficando cada vez pior. Ele ficava cada vez mais forte graças a essa raiva, até que uma coisa incrível aconteceu. 2 Digimons brilhantes apareceram na frente desse Black Vidramon, né? Eles eram um Magnamon e um Gold Rapidmon. Esses 2 Digimons que trabalhavam para os Cavaleiros Reais vieram até as ruínas por saberem que aquele lugar era muito importante de alguma maneira, né? E vendo aquele Black Vidramon, eles decidiram que eles precisavam eliminar aquele inimigo, né? Então eles usaram o poder do milagre, o poder do destino deles nesse Digimon, mas em vez dele ser destruído, ele foi transformado, né? Aquilo foi até o coração daquele Black Vidramon e livrou ele de toda a raiva, de toda a escuridão que estava dentro dele, né? E fez com que ele voltasse a ser um Vimon. E então esse Vimon se transformou mais uma vez, né? Graças a toda aquela luz e poder sagrado daqueles 2 Digimons, ele evoluiu para um Gold Vidramon. Gold Vidramon, pessoal, é um Digimon de nível armadura que é muito, muito poderoso, né? Ele muitas vezes tem o poder de um Digimon de nível Mega e consegue lutar com Digimons de nível Mega tranquilamente, né? Ele tendo se transformado dessa forma, mostrou para aqueles 2 Digimons que ele não era mais um inimigo. Dessa vez, ele realmente tinha se transformado no herói salvador daquele lugar. Tendo assumido aquela forma que era tão poderosa e tão sagrada, finalmente a forma do verdadeiro escolhido para proteger aquele lugar, aquelas ruínas nunca mais foram invadidas por nenhum Digimon do mal, e todo mundo viveu feliz para sempre. Então, Digi-escolhidos, o que vocês acharam dessa linha evolutiva para o Vimon? Dá para perceber que todas as formas ficam bem como evoluções para o Vimon, né? Mas ao mesmo tempo fica estranho porque eu usei apenas as evoluções para Vidramon com cores diferentes, mas dá para fazer uma linha evolutiva dessa forma, com certeza, né? Afinal de contas, como eu sempre digo, a gente está falando de Digimon, e é exatamente dessa forma que Digimon funciona. E nessa história, o Vimon vai ficar como Gold Vidramon, protegendo aquela vila nas ruínas para sempre, né? Talvez ele até evolua outras vezes, mas para essa linha evolutiva eu achei legal deixar ele evoluindo apenas para um monte de Vidramons diferentes, né? Ficou bem legal. Então, eu vou pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam dessa linha evolutiva, por favor. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser. Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês. Espero que todo mundo tenha um dia maravilhoso. Aguardo todos vocês para os próximos vídeos. Então, fui Digi-escolhidos. Tchau, tchau.